Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dando início ao Clube do Livro 3.0, retornando às nossas sequências de lives de desenvolvimento pessoal sobre livros muito importantes, livros maravilhosos que podem ser utilizados por nós para o nosso crescimento pessoal. E vamos começar o estudo hoje sobre o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Nós vamos estudar 4 livros nessa edição do Clube do Livro, porém de uma forma um pouco diferente. Na edição passada nós estudamos os livros ao mesmo tempo. Dessa vez nós vamos estudar os livros um de cada vez. Assim que terminar as lives desse livro, nós avançamos para o próximo e vamos seguindo dessa maneira, certo? No canal do Telegram está descrito lá quais são os outros livros, mas eu vou também compartilhar aqui com vocês para quem ainda não sabe, tá? Nós também vamos estudar Não Começou Com Você, do Mark Wolin, que é um livro sistêmico, tem correlação aí com a constelação familiar, o trauma familiar herdado, né? Vai falar sobre isso. Nós vamos estudar também espiritualidade e transcendência, do Jung, sensacional também, para quem busca aí avançar no seu caminho espiritual, para quem busca se aprofundar no autoconhecimento. E vamos estudar também Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Vamos falar sobre o processo de despertar, nova era, nova terra, como transcender o ego. É um livro sensacional nesse sentido. Então vamos lá. Vamos avançando, que a jornada é uma jornada extremamente proveitosa e é importante que vocês estejam antenados aí desde o começo. Entrem no canal lá do Telegram que o livro está facilitado. Você consegue lá o livro facilitado para você poder acompanhar, certo? Então vamos começar então. Então o livro que nós vamos estudar hoje, para quem está chegando agora, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Para quem não sabe, é um livro de 1963. 1963. Olha quanto tempo faz o lançamento desse livro e o quanto ele é atual. Porque as leis da mente, ela não muda. Por isso que tem tantos conhecimentos ancestrais que nós, de civilizações antigas, que nós estudamos. O Joseph Murphy, ele nasceu em 1895 e faleceu em 1981. E o livro é de 1963, então é um livro muito pioneiro. É um livro pioneiro nessa questão de mente subconsciente. É um dos, de lei da atração. Então ele foi um grande propagador desse tipo de conhecimento.
E só no Brasil ele já vendeu bem mais de 1 milhão de cópias. Então, um livro bem consolidado mesmo. E o bom dele é que é um livro bem prático. Ele tem muitas práticas, né? Para a gente consolidar durante o processo. Então é um livro bem legal nesse sentido. Você vai lendo e vai consolidando algumas práticas durante o processo para reprogramar a mente, para utilizar o poder do subconsciente. Ele se utiliza exatamente dessa palavra, ele fala muito sobre o poder, os milagres da mente subconsciente. E nós vamos entender como que isso é possível ao longo do processo. Por que que a mente subconsciente tem tanto poder mesmo? Você percebe lendo ele o quanto que ele acredita nisso. Dá para perceber o nível de crença dele ao longo do processo. O quanto ele realmente acredita nesse poder. E isso é fundamental. A mente, até o Henry Ford fala, se você acredita que pode, que é possível, você está certo. Se você acredita que não pode, que não é possível, você também está certo. E a mente subconsciente, ela responde muito à nossa crença. Ele até fala, né, que ele usa o termo aqui, que a lei da vida é a lei da crença. Ele fala, ele usa esse termo. A lei da vida é a lei da crença. Aquilo que acreditamos profundamente se torna a nossa realidade. E esse você vê, esse não é só um princípio de mente subconsciente. Esse é um princípio de física quântica. Aí você percebe o quanto que a mente subconsciente e a dimensão quântica estão conectadas. É aí que está uma das grandes chaves da questão. Existe um profundo entrelaçamento entre a mente subconsciente, entre o campo quântico, entre o campo sistêmico familiar. Por isso que eu atuo e propago a hipnose sistêmica, que é extremamente eficiente, e também em relação ao campo espiritual. Existe um entrelaçamento mesmo, como se fosse, sabe, um link entre elas, né? Uma teia, vamos usar assim o termo. Dentro de nós existe uma teia conectando a mente subconsciente, como se fossem dimensões interligadas, conectando a mente subconsciente a esses outros níveis que eu falei. E a mente subconsciente, ela atua como se fosse uma porta para esses outros níveis. Não só uma porta, mas também um operário. Como se fosse, igual tá tão difundido hoje, como se fosse a inteligência artificial. Guardadas as devidas proporções e diferenças, o funcionamento é similar. É uma inteligência que obedece aos comandos. É uma inteligência que obedece aos comandos e que pode ser programada, e que quando ela assume uma determinada programação, ela executa, ela não raciocina. Olha, isso está certo, isso está errado, isso vai atrapalhar a vida dele. Não. Ela só executa. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado
com aquilo que a gente permite que enraize na nossa mente subconsciente. Tá? Porque a terminologia que ele coloca aqui no livro é que a mente subconsciente é como se fosse um jardim. É como se fosse um terreno fértil, como se fosse um jardim. E nós, os jardineiros. E os pensamentos são as sementes, onde cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Qual frase, Ana? É como se a mente subconsciente fosse um operário que executa aquilo que ela é programada. Mesmo se aquilo possa ir contra o que a pessoa conscientemente está buscando na vida dela. Ela só executa aquilo que é comandado. A lei da vida é a lei da crença. Aquilo que a gente acredita se torna a nossa realidade. Ponto. Aquilo que você está vivendo hoje, nas áreas da vida, tem sustentação em algum tipo de crença. Tem sustentação em algum tipo de programação. E se você muda a crença, muda a programação, a realidade, o seu comportamento e, consequentemente, a criação da realidade, ela vai ir para uma outra direção. Então ele traz essa simbologia, a mente subconsciente como um jardim, nós os jardineiros e os pensamentos como sementes. É uma analogia sensacional, tá? Para quem está entrando agora, hoje nós estamos conversando e vamos conversar mais sobre a parte inicial do livro. Estou fazendo uma introdução aqui sobre o livro e a parte inicial que se chama Os Milagres que esse livro pode fazer em sua vida. Aí na próxima live nós vamos para o capítulo 1. Ok? Então ele fala assim, cada pensamento é uma causa de alguma coisa. Tudo que a gente vive hoje, ela tem origem no pensamento. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, comportamento gera as ações que criam os resultados na nossa vida. Né? E cada condicionamento é um efeito. Como assim? Se você fica constantemente tendo o mesmo padrão de pensamento, isso é explicado também pelo Joe Dispenza nos outros livros que a gente leu em edições passadas do clube. Se você tem sempre os mesmos padrões de pensamento, sem você intervir conscientemente nisso para mudar, você deixa ali, né, naquele piloto automático, aquilo enraizar na sua consciência, você também vai ter os mesmos padrões de sentimentos, emoções a respeito desses pensamentos. Aí, a partir do momento que você tem os mesmos padrões de pensamentos, seguidos pelos mesmos padrões de sentimentos, você vai ter os mesmos padrões de atitudes. E a somatória disso cria o seu estado de ser. É o seu padrão de funcionamento, o seu estado de ser. E o seu sistema de crenças também. Porque a crença é uma união bem forte do pensamento com algum sentimento profundo. Por exemplo, quando você pensa em dinheiro,
Você pensa em dinheiro, é um pensamento, certo? Você pensa em dinheiro, tá aqui um pensamento. Você trouxe essa imagem mental, você trouxe a palavra, você pensou em dinheiro, trouxe isso na sua mente. Dependendo de qual é a sua visão sobre o dinheiro, as suas experiências, aquilo que você absorveu do externo, isso vai trazer um sentimento profundo a respeito disso. Um sentimento profundo a respeito do dinheiro. Isso é uma crença. A crença é o seu sentimento profundo, incrustado, enraizado sobre alguma coisa. Não é só mental, não é só pensamento. Para mudar a crença sobre algo, é o sentimento que é importante. Por quê? Porque a mente subconsciente, ela é entranhada com o corpo emocional, principalmente. Com o corpo emocional e com o corpo físico. Por isso que as psicossomatizações têm a ver com a mente subconsciente, com os conteúdos emocionais reprimidos, que ficam ali no plano de fundo e a energia deles precisa ser armazenada em algum lugar. Onde é esse lugar? No corpo. Onde é a sede da mente subconsciente? Para quem não sabe, a sede da mente subconsciente, com base no Joe Dispenza, é o cerebelo. Cerebelo é uma região que fica mais aqui atrás, aqui, ó, do cérebro. É no cerebelo, principalmente, mas não é essa coisa rígida, não é que nem um armário. Também se difunde no restante do cérebro, mas a base principal é no cerebelo e, adivinha onde? No corpo. No corpo. Por isso que quando você... O cerebelo, ele tem a ver com automatizações, memorizações, principalmente relacionadas com o corpo. Quando você aprende a dirigir, que você decora ali, você nem pensa mais para fazer aquilo, o corpo e o cerebelo tomou conta, assumiu ali, se tornou um nível mental. Mas não funciona só com habilidades físicas. Quando você também passa a ter sempre o mesmo padrão de reação com as pessoas, sempre o mesmo padrão de funcionamento no trabalho, a mesma forma de agir com a sua família, tudo isso é memorizado, é padronizado. E quem assume isso é a mente subconsciente e depois se aloja, ancora, memoriza no corpo. Aí o Joe Dispenza fala que é aí quando você enraiza ali um padrão de funcionamento, você nem pensa mais, é o seu corpo que se tornou a mente, que está pensando por você. Você está num piloto automático. É a mente subconsciente que está só rodando um disco. Aí nós precisamos tornar consciente aquilo que está rodando inconsciente, começar a agir diferente, forçadamente por um tempo, porque o padrão antigo vai brigar para ficar, agir forçadamente na outra direção por um tempo e utilizando as técnicas mentais importantes de reprogramação para mudar as imagens mentais, para mudar os sentimentos. Aí você começa a instalar um novo padrão de funcionamento. Então vocês podem entender a importância
de aprender sobre a mente subconsciente. A importância de saber como ela funciona e a importância de você saber técnicas que atuam nela, porque senão você fica quebrando a cabeça. Quando você diz, eu tô travado em algo, ou quando você está num conflito interior, ou quando você está em autossabotagem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que conscientemente você está buscando uma coisa e o lado consciente da nossa consciência é só 5%, aproximadamente. E no inconsciente, né, na mente subconsciente ou inconsciente espiritual, você está programado para ir numa outra direção, ou no fundo você quer outra coisa e por aí vai. É como se você tivesse assim, uma força quer puxar para cá, a outra está puxando para cá e você fica naquele cabo de guerra e não sai do lugar. Você se sabota, por exemplo. Você está indo numa direção, de repente esse lado aqui te puxa para cá e você se sabota, você se sente travado, você fica num conflito interior. Isso acontece quando você está com uma dissonância interna. E enquanto você não promover um alinhamento, vai ficar batendo a cabeça. Muitas vezes vai ficar girando em círculos. Alguém aqui se sente girando em círculos, se sente travado de alguma forma, se sabota? Coloca no chat aí pra gente entender como que vocês estão. Tá? Então entenda o seguinte, a mente subconsciente, ela possui uma forma de funcionamento específica. Ela não funciona igual a mente consciente, com base no raciocínio, com base na lógica. Por isso que não adianta muitas vezes você saber o que precisa fazer. Por isso que às vezes as pessoas se enroscam. Eu sei o que preciso fazer. Você sabe, você tem o quê. Você tem o quê. O quê? Pode ver, se eu perguntar para todos vocês, a maioria, exceto para as pessoas que estão em algum padrão de estarem perdidos, né? Está num processo de se encontrar e tudo mais, mas a maioria já sabe o que precisa fazer. Aí a pergunta é, por que não faz? Já sabe o que precisa fazer. Por que não faz? É aí que vem a questão. Porque no subconsciente tem forças contrárias. Tem forças contrárias. Tem programações puxando para uma outra direção. Por exemplo, a pessoa quer ganhar dinheiro. Mas aí, na mente subconsciente, tem crenças negativas sobre dinheiro. É simples esse exemplo. Ou a pessoa quer um relacionamento amoroso, mas na mente subconsciente tem traumas mal resolvidos de uma relação amorosa passada. Isso atua contra. A pessoa quer sucesso profissional, mas na mente subconsciente, que está entranhada com o campo sistêmico familiar, tem lealdade. Lealdade ao padrão de mediocridade e de fracasso da família. Aí a pessoa se sente amarrada nisso. Percebe? Por que é importante as pessoas terem esse conhecimento? Por que terapeutas que querem realmente transformar a vida das pessoas precisam aprender sobre mente subconsciente? A maioria deles seria maravilhoso se eles aprendessem a hipnose sistêmica para unir
a mente subconsciente com o campo sistêmico familiar e intervir de formas profundas na causa raiz de muitas questões. Tá? Então é fundamental esse conhecimento para o buscador, para o terapeuta e para as pessoas que querem transformação pessoal. Não adianta você só ter a informação do o que precisa fazer, você precisa do como se reprogramar, se desbloquear, se desemaranhar para você poder avançar naquela direção. Entende? Exatamente, a Dalva trouxe a questão do emagrecimento. É uma das áreas que mais tem essa dissonância. Por exemplo, no consciente, a pessoa diz, eu quero emagrecer. Aí na mente subconsciente está ali um sentimento de, não quero abrir mão dos meus prazeres. Tem um sentimento de apego com os prazeres. Pronto, já é uma programação que vai agir contra. E aí o nível de decisão da pessoa precisa ser igual uma espada, muito forte, muito intenso a ponto de romper, de vencer essa força interna. Se a sua decisão é fraca, só meio que quero, não vai. Tá? Porque tem duas formas muito eficazes de você direcionar a mente subconsciente ao seu favor, que é por meio da repetição. Por isso que mantras, repetição de experiências ou repetição de pensamentos que geram sentimentos, ou repetição de alguém falando algo na sua cabeça. Por exemplo, num relacionamento, quando é um relacionamento abusivo, por exemplo, que a outra pessoa fica o tempo todo pondo a outra para baixo. Um exemplo. Muitas vezes aquela pessoa pode sair daquele relacionamento, ou com chefes também, né, que sempre estão pondo a outra pessoa para baixo. A pessoa pode sair desse relacionamento e a partir dali começar a acreditar que ela é daquela maneira, porque ela ouviu tanto dos pais também, dependendo como é que foi o processo educativo, porque é repetição. E é por isso que nós precisamos colocar repetição para nós, para o outro lado. Você precisa falar 24 horas por dia que você consegue. Eu consigo, mesmo que naquele momento você ainda não está conseguindo. Eu consigo, eu dou um jeito, eu posso aprender o dia inteiro reprogramando. Porque imagina, qual que é o lugar mais próximo da sua mente subconsciente? São os seus pensamentos. Imagina se você está o dia inteiro, eu não dou conta, eu não consigo, não vai dar certo, eu não posso, e tá girando ali aquele looping. Isso é um monte de sementinha que está caindo ali no jardim da mente subconsciente. Aquilo vai enraizar e vai virar um sistema de crença. Você vai se tornar o padrão repetitivo dos seus pensamentos. Aí lembra do o que eu ensinei no Clube do Livro passado sobre a entropia psíquica? Se você não controla a sua mente conscientemente, se você não controla ela conscientemente, ela sempre vai para o negativo, porque é uma lei da física. Todo sistema, se não tiver uma ação organizadora em cima, puxando para o positivo, puxando para o crescimento, perde energia, vai para o caos, vai para a desordem. Essa é a lei, por exemplo, que comprova a existência de Deus, do divino. Porque se não tivesse uma consciência organizadora, o universo já tinha se dissolvido, ido para o caos. Porque é uma lei de perder energia.
Essa lei ela contradiz totalmente o Big Bang, por exemplo. E a nossa mente funciona da mesma forma. Se a gente não puxa para o positivo, vai para o negativo sozinha. Vai para o negativo sozinha. Por causa dessa lei e por causa dos sentimentos reprimidos negativos que você guardou dentro de você. Quando você tem muitas emoções negativas reprimidas, e você não fez uma limpeza, uma purificação disso, essas emoções negativas reprimidas, elas puxam, elas induzem pensamentos negativos na sua cabeça. Porque não é só pensamento que gera sentimento. Sentimento também gera pensamento. É um ciclo bilateral. Pensamento gera sentimento, mas sentimento também gera pensamento. Por exemplo, dispara uma música que faz com que aquela música você fique se sentindo muito bem. Você vai ver que a partir desse novo estado interno, você começa a ter pensamentos mais positivos, diferentes. Entendeu? E aí, o que é importante você entender? Como a mente subconsciente, ela tem um funcionamento diferente do racional, do consciente racional, lógico, ela funciona com base em sentimentos e emoções. Então essa é a segunda forma de você reprogramar sua mente subconsciente de uma maneira eficaz, que é o quê? É com impacto emocional. Por isso que o trauma registra por causa disso. Um dos pontos, porque ele fornece impacto emocional. E para você reprogramar para uma nova direção, você precisa gerar impacto emocional para a direção que você quer. Por isso que quando tem os exercícios, por exemplo, de visualização, relacionado com lei da atração e tudo mais, não adianta você ficar trazendo só um negócio mental teórico. Não tem eficiência isso, é só o começo. Você precisa trazer as imagens mentais do seu objetivo já realizado ou de você já transformado, transformada. E essa visão, esse pensamento precisa gerar uma forte emoção. Você precisa sentir muito entusiasmo. Essa emoção é a chave. Você precisa sentir muito entusiasmo pela conquista do seu objetivo. Por isso que não pode ter dissonância. Por exemplo, se você precisa ganhar dinheiro, você precisa pensar na quantidade de dinheiro que você almeja, você precisa pensar no sucesso que você busca e não pode ter interferência no seu mundo interno. Você precisa sentir entusiasmo, alegria, vislumbrar, brilhar. Agora, você pensa no dinheiro que você busca, aí já vem um monte de interferência de o dinheiro não é de pessoas espiritualizadas, minha família não teve dinheiro, eu não posso ter, o dinheiro é sujo, corrompe as pessoas, teve mestre espiritual que não teve muito dinheiro, aí já começa um monte de interferência. Como é que você vai ganhar? Não vai ganhar. Você não pode ter interferência no resultado final. Você precisa disparar emoções extremamente positivas em relação àquilo que você busca. Sentir os benefícios. A Silvia perguntou ali, como sentir essa emoção?
você precisa utilizar o sistema dor e prazer do sistema nervoso. Já falei várias vezes sobre isso nas outras edições. Sistema dor e prazer. Vamos supor que você quer dinheiro. Vou continuar exemplificando com o dinheiro. Quando você pensa no dinheiro, para a sua programação interna estar muito bem alinhada, você precisa se conectar imediatamente com na sua mente, com todos os benefícios, vantagens, possibilidades positivas, coisas que a sua vida vai avançar, tudo que vai melhorar na sua vida, tudo de bom, tudo que você vai propiciar para sua família, as pessoas que você vai ajudar, tudo. Isso precisa vir bem forte, os benefícios e vantagens da conquista do seu objetivo. Não pode vir dor, dissonância de crença, sentimento negativo, senão é um sinal com interferência. Você precisa ressignificar o que vier. Você só pode sentir dor, a dor só pode te guiar nesse processo em relação a, por exemplo, a dor de continuar na escassez. A dor que você está gerando com você de não fazer o que precisa ser feito. A dor que a preguiça está te trazendo por você não... A dor de você não se posicionar nas mídias sociais por causa do seu medo. A dor, ela tem que guiar você para que você não faça mais aquilo que está te limitando. E o prazer deve guiar você para os benefícios e vantagens daquilo que você quer. Agora, se você precisa fazer algo para ganhar dinheiro, aí você procrastina. E quando você procrastina, você sente alívio, porque você colocou o sair da zona de conforto lá para frente, aí você sente alívio. As pessoas se apegam nesse alívio. Você fica programado a buscar esse alívio. Fuga da dor. Entende? Então, o impulso de buscar o positivo deve ser mais forte. E quando você pensa no seu objetivo, você não pode ter dissonância. Igual as pessoas querem emagrecer. Aí ela pensa no emagrecimento. Aí ela tem medo de ficar atraente porque ela pode chamar atenção, ela pode receber assédio. Pronto. Já é um ingrediente master da autossabotagem. É uma programação, uma visão, emoções negativas sobre o processo de emagrecer. Já sabota tudo. Ou ela sente dor, tem aquela criança interna dentro dela, ali na mente subconsciente, que não quer ficar sem o docinho. E sente dor da privação, porque na infância ela passou privação e agora ela colocou a crença de que ela tem que comer tudo o que ela quer. Tem dissonância interna. Entendeu? Então precisa corrigir essas dissonâncias. É como se você tivesse no seu jardim, que é a mente subconsciente, você tivesse plantas que competem. Igual para quem mexe com jardim, tem planta que você não pode plantar junto. Entende? Uma vai impedir o crescimento da outra. Funciona da mesma forma. Aí, o que é importante entender também? Que a mente subconsciente, ela é uma inteligência viva dentro de nós. E como é possível ter uma inteligência viva dentro de nós? Que, por exemplo, o seu intestino agora, você está dizendo como que o seu intestino precisa funcionar? A dilatação dos vasos sanguíneos,
Quantas atividades tem involuntárias no seu corpo agora? Atuando para a perpetuação e para a recuperação dele? Funcionando sozinho. Quem que está controlando tudo isso? A mente subconsciente. Conectada. Aí da onde vem a inteligência dela para que ela faça tudo isso dentro de nós? Ela é um braço da consciência divina, da inteligência divina. Por isso que quando você quer um nível de conexão mais profundo com o divino, acessar a mente subconsciente é um excelente caminho, uma excelente porta. Ele até aqui no livro, nessa parte, ele já começa a falar sobre a prece, a oração. Que a prece, a oração com bastante emoção, é uma forma de acessar não só a mente subconsciente, mas a partir da mente subconsciente acessar o divino. Por isso que muitas pessoas, e já tem até pesquisa comprovando a influência da prece em recuperações de saúde. Porque a prece, ela une a emoção, ela une a palavra, ela une a visualização, ela une a postura corporal. São elementos, são chaves que você influencia e direciona a mente subconsciente para uma determinada direção. E aí tem a fé. A fé. A fé nada mais é do que acreditar naquilo que você ainda não vê. Acreditar naquilo que ainda não está palpável. E crença influencia no quê? A crença influencia fortemente na mente subconsciente e no plano quântico. E pronto, você tem o ingrediente da manifestação, você tem o ingrediente da lei da atração. Só que ele fala aqui, é verdade, você precisa saber fazer a prece da maneira certa, porque senão você pode fazer de um jeito totalmente errado e atrair para você o oposto, porque você vibra de uma determinada forma que atrai mais do mesmo. Por exemplo, tem gente que faz oração para melhorar a prosperidade, mas durante a oração fica emanando intensamente o sentimento de escassez. Aí, sentimento forte, intenso sobre algo, emana uma determinada vibração e atrai mais do mesmo. Então, tem o jeito certo, né? Para você programar a mente subconsciente da maneira correta e você direcionar a sua energia da forma adequada. Senão você atrai mais do mesmo. Certo? Para você entender como que a mente subconsciente simbolicamente funciona, quem já assistiu o filme Forrest Gump? Quem já assistiu o filme Forrest Gump, coloca eu no chat. Quem já assistiu? Forrest Gump. Sabe, do Tom Hanks? Não sei se vocês lembram. Como é que ele funciona. Não sei se vocês lembram, ele não raciocina. Aquilo que manda ele fazer, ele vai lá e executa. Executa, sem pensar, executa, realiza. É como se o Forrest Gump fosse a puramente subconsciente. Recebe o comando e pum, executa. Não fica colocando um monte de e se, vai lá e pum, executa aquilo que foi direcionado e programado.
basicamente funciona daquela forma. A mente subconsciente é um operário perfeito. E como essa execução ela está intimamente ligada com a inteligência divina, se for direcionada da maneira correta, a mente subconsciente é capaz de realizar milagres. Milagres no sentido de saúde, estética. Assiste o documentário do Schwarzenegger, né, que foi o auge ali do sucesso no fisiculturismo, e não só no fisiculturismo. Foi governador, foi um super ator, olha, ele teve hiper sucesso em diversas áreas diferentes. Assiste, que você vai ver que ele entendeu como usar sua mente subconsciente para conquistar objetivos. Ele já se via, ele já se sentia no resultado que ele chegou muito antes. Ele conseguia sentir e visualizar com muita intensidade a conquista desses objetivos dele, com muita intensidade. Me perguntaram aí sobre a oração. Como fazer a oração? O seu sentimento tem que ser de gratidão por aquilo que você já tem e por aquilo que você sabe que a providência divina vai te trazer. E o que ela trouxer é o melhor para você. Não pode ser uma emanação de carência, não pode ser uma emanação de falta, de dúvida. Aí você emana o contrário, né? Você emana o contrário. Aí entenda o seguinte, a mente subconsciente ela não funciona só com o sentimento. A questão dela é a linguagem simbólica também. Por isso que é a linguagem simbólica. Por isso que quando a gente sonha, você sonha coisas nada a ver e tudo mais. Não é nada a ver, é porque você tem que olhar simbolicamente para aquilo que está ali, não ao pé da letra. Porque é a linguagem da mente subconsciente e do inconsciente espiritual. É a linguagem simbólica, arquetípica. E é por isso que você precisa tomar cuidado com as imagens mentais que você nutre. Vamos supor que você quer emagrecer. Você precisa deixar na sua mente subconsciente, no seu mundo interno, a visão do seu resultado já conquistado. Aí a pessoa fica o tempo todo só se vendo acima do peso. Fica só com aquela imagem. Você precisa já colocar a imagem do seu resultado que você quer, já manifestado na sua mente internamente, e sentir a conquista do objetivo por antecipação e sustentar isso. E esse sentimento te guiar. É o que o Joe Dispenza fala, que quando você faz isso, você para de ser uma pessoa que se baseia no seu passado para se definir, para direcionar a sua vida, e você passa a ser guiado pelo seu futuro. Isso muda o jogo. Tá? Porque a maneira, pensa assim, ó, a maneira habitual que a gente pensa, formando imagens mentais, modela e configura a mente subconsciente e assim cria o destino, tá? E ele diz o seguinte: assim como o homem pensa e sente em sua mente subconsciente, assim ela é. Aí entenda o seguinte: vocês devem conhecer pessoas que você percebe que tem uma dissonância muito grande. Ela fala, eu sou assim, eu sou assado. Ela divulga uma imagem dela e tudo mais. E aí, para quem conhece ou para quem
começa a percebe que a pessoa ela não é uma pessoa congruente. Quando ela funciona dessa forma, essa incongruência, é porque no consciente dela, ela até busca isso, ela até tem esse ideal, mas no seu subconsciente, nas suas programações internas, ela ainda não chegou profundamente nesse estado. Ela está dessa forma, ela se põe dessa forma, mas tem mais uma casca externa. E internamente, ela ainda não é plenamente isso. Por isso que ele diz que, assim como o homem pensa e sente na sua mente subconsciente, assim ela é verdadeiramente. É o 100% dela. Entende? Não basta você falar, eu sou assim e tal. Ou a pessoa que que se faz de bom em alguma coisa, porque no consciente dela ela tem essa visão, às vezes, sobre ela, esse orgulho. Só que aí no subconsciente dela ela está com uma programação que vai totalmente para uma outra direção. Um exemplo. A pessoa que se coloca como a superior em algo. Ela se coloca como arrogante em algo. Muitas vezes ela faz isso porque lá na mente subconsciente ela tem uma crença, uma programação de baixa autoestima. Então ela faz isso para compensar aquele sentimento profundo que ela tem. Ou seja, ela ainda não é aquilo, ela pode estar no caminho, estar se direcionando, mas lá dentro ela não conquistou ainda a autoestima e a confiança verdadeira. Então quem nós somos é o nosso 100%, não só aquilo que está externalizado para as pessoas. E para transformação pessoal realmente eficaz, a reprogramação da mente subconsciente, a mudança do nosso sentimento profundo sobre as coisas é fundamental. Senão você está só na casca. E é por isso que a sua vida não muda. A sua vida muda de uma forma muito rápida, muito intensa, quando você consegue chegar nesse núcleo profundo e arrancar essa, como que fala no jardim, né? Essa praga, essa coisa que está indo contra. E aí que vem o poder, não só da mente subconsciente, mas vem o poder da hipnose sistêmica, por exemplo. Que além de ir no profundo do subconsciente, erva daninha, exatamente, Ed. Que além de ir no profundo do subconsciente, ainda atua no campo sistêmico familiar que está entranhado, que tem uma força muito, muito forte de direcionar a nossa vida. E uma outra informação importante que vocês precisam entender, para quem é terapeuta holístico aí, para quem está nessa área espiritual e de autoconhecimento, é que a mente subconsciente, ela está entranhada nos chakras, nos meridianos de energia. Os chakras, para quem não sabe, os centros energéticos que nós temos, né, do nosso corpo, certo? Então, a mente subconsciente, ela está entranhada com os centros de energia. E muitas vezes tem um chakra seu ali, ou um meridiano que está bloqueado, porque tem um conteúdo emocional, uma crença cristalizada com base em medo, por exemplo, que está impedindo o funcionamento daquela energia. Um exemplo, se você tem dificuldade de comunicação e expressão, que é esse chakra,
Se você tem uma crença subconsciente de que você se comunica mal, pronto, você já bloqueou o chakra. Entende como que o chakra e a mente subconsciente têm uma correlação? Por exemplo, plexo solar, que tem a ver com autoconfiança. Se você tem visão negativa sobre si mesmo, um complexo de inferioridade programado no seu subconsciente, pronto, o chakra já bloqueia. Então é mais um motivo. Aí a pessoa fica lá, fica fazendo 1000 sessões de reiki, por exemplo, num certo chakra, e não muda aquela crença, só vai conseguir atuar até um determinado nível. Como é que você vai destravar aquele chakra se não mudar aquela crença e programação subconsciente que está enroscando aquele chakra? Entende? Por isso que eu falo e bato o martelo que é imprescindível os terapeutas e buscadores aprenderem a hipnose sistêmica. Eu tenho essa crença e eu defendo essa crença. Porque a mente subconsciente e o campo sistêmico familiar atuam em tudo na nossa vida. E se você tem uma ferramenta que você consegue intervir nas duas coisas, ela é maravilhosa. Então, por isso que é extremamente eficaz nas curas, atuar e intervir na mente subconsciente. Quando você pega a história da Louise Hay lá, por exemplo, que se curou de várias coisas, você vai ver lá que ela fazia 1 milhão de afirmações. O Joe Dispenza, que curou a coluna dele, fazia todos uns processos lá de visualizar a coluna dele curada, tá atuando na mente subconsciente. Entende? O próprio Joseph Murphy, ele se curou de um tumor maligno. Ele coloca ali no livro. Ele se curou de um tumor maligno. Aí ele disse assim, ó: a minha mente subconsciente atuou na minha criação e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. É uma presença curativa infinita que reside nas profundezas inconscientes de todos nós. E se a gente permitir, ela pode consertar o trabalho com as suas próprias mãos. Percebe? E além disso, o que ele fala? Para a gente finalizar a live. E aí vocês entendem essa conexão também da mente subconsciente com o campo sistêmico familiar. Ó. Ele diz o seguinte: há uma mente comum a todos os indivíduos. Consciência coletiva. A nossa família é uma consciência coletiva. Existe uma mente comum a todos da família, por exemplo. E essa mente comum a todos da família está conectada com a mente subconsciente de cada um. E aí, por meio da sua mente subconsciente, você consegue constelar a sua família. Por isso que o workshop gratuito chama Constelando na Mente o poder da mente, o poder da hipnose sistêmica. Por causa disso. Pela mente subconsciente você consegue constelar a sua família, sem depender de bonecos, sem depender de pessoas, desde que você saiba como intervir, como atuar neste nível. Tá? A mente subconsciente está conectada com as consciências coletivas que nós fazemos parte, a empresa que você faz parte, a família e o inconsciente coletivo citado por Jung, por exemplo. Percebe a amplitude e a importância desse estudo que a gente vai fazer? Então fiquem antenados nas lives que tem muita coisa boa aí chegando para vocês. Então,
Agradeço muito a presença de vocês nessa primeira live do Clube do Livro. Fiquem com Deus e até a próxima. Tudo de bom.